Levando em conta esse princípio de funcionamento, esse princípio de processamento de dados do neurônio biológico, consistido por uma camada de entrada, onde ele recebe dados de diversos neurônios ou de células especializadas, processa esses dados e, a partir de um determinado limiar, ele manda um sinal para frente ou não manda um sinal para frente, foi proposto a criação de algo similar dentro do computador, chamado de neurônio biológico. O neurônio biológico ele tem exatamente a mesma estrutura, ele é composto por uma camada de entrada, que seriam os dados recebidos aqui pelos dendritos. Ele tem uma camada de processamento desses dados, então ele vai receber sinais elétricos de diversas fontes, então a gente tem aqui uma entrada de dados, outra entrada de dados, outra entrada de dados. Esses dados eles vão ser processados, eles vão ser somados, ponderados, dependendo de quão intensa é a conexão do neurônio com esse dado, quão intensa é a conexão do neurônio com esse dado, quão intensa é a conexão do neurônio com esse dado. E a partir daí, a partir de uma função de ativação, a gente vai decidir, o neurônio vai decidir se ele tem uma saída, se ele repassa esse sinal elétrico ou se ele não é ativado, ele não repassa esse sinal elétrico. A estrutura do neurônio artificial ela segue um princípio muito similar ao neurônio biológico. Então a gente tem camadas de entrada que podem ser, pensando no neurônio biológico, outros neurônios enviando sinal para esse neurônio ou células sensoriais enviando sinais elétricos, eletroquímicos para esses neurônios. Existe uma camada de peso entre os neurônios, entre o envio do sinal e a recepção pelo processamento do neurônio. Essa camada de peso ela vai dar quão forte aquele sinal ele vai chegar ao processamento do neurônio, e isso acontece no neurônio natural também, no neurônio biológico. Eu tenho certeza que vocês já ouviram as expressões, né? Estudar vai fortalecer a conexão entre os neurônios, vai criar novas conexões. Quando isso acontece, basicamente a gente está falando que o peso dessa conexão, quão relevante é essa conexão para o processamento, é maior. Então a gente vai ter um sinal elétrico chegando, e se esse neurônio tiver bastante afinidade para esse sinal elétrico, ele vai dar um peso muito grande para esse sinal elétrico e vai mandar para o processamento. Vai ter outro sinal elétrico chegando, pode vir de outro neurônio, pode vir de outra célula sensorial, ela vai ter um determinado peso e ela vai para o processamento. Pode ter um outro sinal elétrico chegando que pode ter peso nenhum. Por exemplo, se chegar um sinal olfativo numa célula, num neurônio especializado em processar dados de imagem, vai ter peso praticamente nenhum, não vai influenciar em praticamente nada o processamento do neurônio. Então a gente tem uma camada de entrada, uma camada de pesos, um peso relativo, uma importância relativa de cada uma das entradas para o neurônio, a gente tem uma camada de processamento e a gente tem uma camada de ativação. Vamos ver, e uma saída, caso seja ativado ou não seja ativado. A camada de processamento ela é bastante simples, basicamente a gente vai ativar ou não ativar esse neurônio se a gente chegar ou não chegar no limiar de ativação deles. E isso vai ser dado pela intensidade do sinal que o neurônio recebeu, vezes o peso daquela intensidade. A gente já vai ver isso de forma um pouquinho melhor, principalmente no exemplo da próxima aula. Se isso está confuso, o objetivo é que seja realmente confuso para a gente desconfundir na próxima aula. Então, falando especificamente de cada um dos elementos que compõem a entrada e o processamento dos dados, a gente começa com a entrada, com os pesos e com os bias, ou com o limiar de ativação. Então, um neurônio ele vai receber diversas entradas, que são as conexões com outros neurônios ou conexões com células sensoriais, conexões com dados de entrada, no caso do neurônio artificial, e vai multiplicar esse valor de entrada pelo peso. Isso vai dar quão intenso está sendo a relação com aquele tipo de entrada em específico. Então, os pesos eles dão importâncias diferentes para as entradas, porque o neurônio biológico ele está ligado em média a 6.000 outros neurônios. E nem todos os outros 6.000 outros neurônios eles são relevantes para o processamento daquele neurônio em si. Então, é ponderado, é dado pesos a essas ligações, dando mais importância a algumas entradas do que outras entradas.
E após isso, após haver esse processamento, existe um limiar de ativação do neurônio, que é aqui no neurônio artificial chamado como bias. Se a quantidade de sinal que chegou foi suficiente para passar esse bias, então o neurônio ele é ativado. Porque posso dar alguns exemplos de limiar de ativação. A gente, nas nossas células receptoras olfativas, a gente tem células especializadas em reconhecer diversos tipos de moléculas. Então, se a gente pegar uma molécula, um éster, por exemplo, um acetato de isoamila, é um éster que ele vai ter um certo limiar de percepção. A gente vai cheirar ele, em pequena quantidade a gente não vai sentir nada, mas numa quantidade um pouco maior ele vai ativar nosso neurônio e vai mandar um sinal elétrico, nossa célula receptora, e vai mandar um sinal elétrico. O acetato de isoamila ele tem um limiar de percepção médio. Em pequena quantidade ele já ativa a célula receptora. O sinal da célula receptora já é o suficiente para passar esse sinal para frente para a gente sentir esse aroma. Alguns outros aromas são muito mais difíceis. Se a gente pegar a água, por exemplo, a água ela tem molécula, essas moléculas vão chegar nas nossas células receptoras, mas elas não vão interagir muito com as nossas células receptoras. A nossa célula receptora vai soltar um sinal bem fraquinho e pode ou não pode ser processado pelo nosso cérebro. Agora, outras moléculas, como molécula de enxofre, às vezes na quantidade de parte por trilhão, o sinal elétrico que quando a gente sentir essa molécula chegar num receptor específico para essas moléculas de enxofre, o sinal que ela vai liberar é um sinal tão alto que vai ativar o neurônio certamente. Então, isso vai dar, esses diferentes limiares de percepção que a gente tem, está associado à quantidade, à energia necessária que precisa para o neurônio ser ativado. E isso depende da função de cada neurônio. A gente não cheira água tão bem quanto a gente cheira enxofre, porque a gente tem um motivo biológico para fugir de moléculas que contêm enxofre. Mas a gente não poderia, visto que a água está em todo lugar, se a gente tivesse alta sensibilidade à molécula de H2O, ela gerasse um estímulo elétrico muito grande, poderia atrapalhar o processamento de outros estímulos elétricos. Então, esse termozinho aqui, bias, ou limiar de ativação, ele vai nos dar se o neurônio vai ser ativado ou se não vai ser ativado frente aos sinais que ele está recebendo nesse dado momento. Como eu disse, pode ser um pouco confuso, mas eu tenho certeza que na próxima aula vai ficar super, super, super claro. E por fim, a gente tem a função, como isso é processado, né? Como é feito esse processamento. No neurônio artificial é muito simples. Basicamente, a gente vai determinar uma combinação linear entre as entradas do neurônio. Aqui a gente está falando de 3 entradas, 4 entradas, mas podia ser 10, 20, 100, 6 mil, 10 mil entradas, não importa. Vai haver uma combinação linear dessas entradas, onde a gente vai somar todas essas entradas, todos os sinais elétricos que estão chegando no neurônio, mas a gente vai somar isso de forma ponderada, porque o neurônio ele pode dar mais importância para algumas ligações do que para outras ligações. Então a gente vai fazer essa soma, entrada 1 vezes a intensidade da conexão com a entrada 1, mais a entrada 2 vezes a intensidade da conexão com a entrada 2, mais a entrada 3 vezes a intensidade da ligação da entrada 3. A gente vai somar tudo isso, e se isso passar o nosso limiar de ativação, a gente vai dizer que o neurônio foi ativado. O limiar de ativação depende de neurônio para neurônio, depende de problema para problema, mas a gente tem duas coisas muito importantes, então, aqui no neurônio, dois parâmetros muito importantes. Os pesos de cada entrada para o neurônio e o limiar de ativação daquele neurônio. Então, a gente pode simplesmente supor aqui que um determinado limiar de ativação é 3. A gente teve uma entrada 1 com peso 1, mais uma entrada 1 com peso 1, mais uma entrada 1 com peso 1, atingiu 3, aí sim a função de ativação ela entra em ação, e existem diversos tipos de formas de dizer se um neurônio vai ser ativado ou não, mas nesse caso em específico, nesse primeiro formato de neurônio que a gente está tendo, nesse primeiro formato de neurônio artificial, se
se o nosso componente linear, né, essa soma linear dos pesos vezes as entradas, for maior que o limiar de ativação, o neurônio é ativado e passa um sinal para frente. Caso não, ele não é ativado, ele simplesmente não passa um sinal para frente. Então, isso pode ser, a gente pode entender, por exemplo, como um neurônio para classificação. Ele só tem que classificar se uma determinada figura ela é um círculo ou não. Então, se ele for ativado, se vier informações suficientes que ele pode identificar que uma determinada figura é um círculo e passar o critério mínimo dele, que é o limiar de percepção, o bias, se ele passar, ele pode dar um sinal para frente 1. 1 quer dizer sim, é um círculo. Ou ele pode passar o sinal para frente 0. 0 vai falar, não sei. Ou não é um círculo, se ele for um de simples classificação binária. Então, o neurônio ele só vai dar um sinal simples para a gente assim. Ele pode receber um monte de pixels de uma imagem e passar para frente. É um círculo, não é um círculo. Uma coisa muito, muito simples. Então, na próxima aula, aqui nossa função de ativação. Nesse caso aqui, a nossa função se chama função degrau. Existem diversas outras funções de ativação. Está no nosso programa aqui estudar outras funções de ativação. Mas, então, se o nosso z for maior que zero, então lembrando que o z é a combinação linear dos pesos e das entradas menos o bias. Se for maior que zero, então o neurônio é ativo. Se não, o neurônio não é ativo. E agora, eu sei que tudo isso ficou um pouquinho confuso, mas a gente vai ver um exemplo bem prático de aplicação do neurônio artificial na próxima aula, que vai deixar tudo muito, muito mais claro.